adoramos, Senhor, porque mais uma primavera se entrando, Senhor. Estamos dando graças a Ti, Senhor, porque o Senhor ainda está no meio de nós, Senhor, e continua regando esse jardim, Senhor. Que nós possamos florescer, Senhor, e dando muitas glórias a Ti, Senhor. Porque até o dia que Cristo no céu irá aparecer, Senhor, que nós possamos estar cantando como os pássaros, Senhor, sendo alegres, Senhor, sendo felizes, Senhor, porque temos um Deus, Senhor, que nos deu vida, Senhor, que está no centro das nossas vidas, nos conduzindo, nos dirigindo, Senhor. Por isso, Senhor, fique com a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos aniversariantes, Senhor, que está no meio de nós, Senhor, completando mais um ano, Senhor. E que essa primavera, Senhor, venha ser para a honra e para a Tua glória, Senhor. Entrega esse ato de trabalho em Tuas mãos, Senhor. Fica conosco para todo sempre. Amém. No Evangelho de Marcos 11, no versículo 17, Jesus, após algumas atitudes drásticas para a purificação do seu templo, do templo de Deus, ele faz uma referência ao que o profeta Isaías já havia dito sobre a questão do templo e do culto. Ele disse: não está escrito, ou seja, se referindo ao profeta Isaías, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, ou seja, para todos os povos. E esse templo, esse lugar tem esse intuito, é uma casa de oração para todos os povos. Todos que sentirem o desejo, a vontade de glorificar, de adorar e adorar a Deus, são muito bem-vindos neste local. E para que possam também todos estarem à vontade e sejam bem-vindos a esta segunda igreja do Puris. Vamos cantar mais um. Vamos continuar louvando a Deus, cantando o hino número 118, 118 do nosso Cantar em Todos os Povos. Amor perene, 118 do Cantar em Todos os Povos. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, oração de gratidão por esse imenso amor
que Ele tem para conosco e por também nesse amor, né, de ter nos permitido estarmos aqui para o louvá-lo. Vou pedir que a irmã Débora, que está nos visitando, possa estar nos conduzindo a Deus em oração nesse momento. Por aí. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concede com vida, com saúde, pelo privilégio, ó Deus, já de passarmos durante a manhã, ó Deus, em escola dominical, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, ó Pai. E agora, ó Pai, no terminar desse dia que nós encontramos com nossos irmãos, ó Pai, com o único objetivo de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Amém. Nós agradecemos, ó Pai, do profundo dos nossos corações, por esse grande amor por nós, ó Pai. Embora nós não merecemos nada de Ti, ó Pai, embora, ó Pai, nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor bondosamente nos dá tudo, ó Pai, principalmente a salvação das nossas almas. E por isso nós louvamos, por isso nós engrandecemos o Teu santo nome e adoramos na beleza da Tua santidade. Deus amor, abençoa as pessoas que ainda não se achegaram a Ti, ó Pai, que possam também reconhecer esse grande amor, ó Pai, e entregar as suas vidas a Ti, ó Pai, para que todos possamos um dia, ó Pai, estarmos nas mansões celestiais. Fica com todo esse ato do culto, ó Pai. Esteja, ó Deus, preparando os nossos corações para receber a Tua palavra. E ao sairmos daqui, ó Pai, possamos levar nos nossos corações para colocarmos em prática no dia a dia das nossas vidas. Tudo isso nós pedimos no nome de Jesus, perdão nossos pecados, agora e sempre. Amém. Posso procurar para as crianças estarem louvando a Deus nesse momento. Somos
assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Nós sabemos que, como seres humanos, nós somos tendenciosos ao pecado, por mais que quando nós aceitamos em Jesus Cristo e recebemos a justificação, há uma tendência, né, ao pecado. E por isso que nós, como crentes, como professos em Jesus Cristo, temos que estar sempre buscando a Ele, confessando as nossas culpas e pedindo para que Ele possa nos perdoar, para nós prosseguirmos nessa caminhada. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Vamos por alguns minutos baixar nossas cabeças e pedir, né, confessar as nossas faltas para o Senhor Jesus. Vamos alguns minutos de oração silenciosa, após alguns segundinhos, né? Aí eu pedi que o Altair e o Gediel levem o silêncio, louvando a Deus, e depois o Gediel faz uma oração de confissão de pecados na sequência. Oremos. Alegria para os seus.
Senhor Deus, diz a tua palavra, se confessarmos nosso pecado ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, Pai. E nós pecamos, Pai, por muitos motivos, Pai. No modo de andar, no modo de pensar, Pai, no modo de agir, Pai. Mas o Senhor é fiel para nos perdoar, Pai. Ó Deus, nós entregamos todos as nossas transgressões a Ti, ó Pai. Sabemos, Pai, que nós somos pecadores, Pai. Mas que nós possamos, ó Pai, estar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, ó Pai. E estar, ó Pai, nos acertando, Pai, para que nós possamos, ó Pai, um dia encontrar com Você, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu perdão, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia em nome do Teu Filho amado Jesus. E nós oramos e nós agradecemos. Amém. Nessa certeza que Deus é infinito em amor, misericórdia e bondade, e nos perdoa quando nós nos chegamos a Ele com os corações conflitos e conflitados e pedindo perdão, só nos resta nós louvá-lo. Vamos continuar louvando a Deus com o grupo Mensageiros da Fé, depois do grupo A. Eu confiarei.
Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, exaltemos o nome. Momento de nós estarmos louvando a Deus com toda a igreja. Convido a equipe de louvor que se coloca à frente. Esse é o momento de, com a igreja toda, estar louvando a Deus. E também será colocado o gasofilaço logo à frente, aqueles que estiverem preparados com suas ofertas do dízimo. Esse é o momento de estar depositando na caixa de gratidão. Louvemos e ofertemos. A palavra do Senhor diz: seca-se a erva e cai as suas flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Nós vemos que as flores, ela desabrocha, ela fica a coisa mais linda. Aí, no tempo certo, ela vai cair, ela vai murchar. Aí, no momento certo, ela vai florir de novo. Mas aqui fala que a palavra do Senhor não é eternamente. E nós vamos colocar em pé, vamos estar cantando esse hino. Em tua presença é onde que nós desejamos estar. E na tua presença é onde que nós renovamos a nossa fé. É na tua presença que nós depositamos a nossa confiança. E é na tua presença que é o nosso desejo estar louvando e bendizendo o teu santo nome. Yeah.
Deus, pelo ar que nós respiramos, pelo sol da manhã, pelo dia que nasce. Nós agradecemos a Deus em cântico. Obrigado, nosso Jesus. Esteja, Pai, abençoando a vida dessa igreja, Pai, fortalecendo a vida de cada membro, Pai, fortalecendo a vida do pastor, Pai, que nós sempre possamos estar dispostos a louvar e agradecer o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Peço perdão pelos meus pecados, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queria deixar uma palavra para a igreja nessa noite, né? Saudando a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegres e felizes, porque Deus tem feito grandes coisas e por isso nós estamos alegres e nós nos encontramos alegres, né? E essa semana o reverendo Aparício completou mais um ano de vida e nós louvamos a Deus pela sua vida, né? E também intercedemos a Deus para que Ele continue abençoando o seu ministério, dando a você saúde, paz, abençoando toda a sua família, para que vocês todos juntos no amor de Cristo possam descansar na sombra do Onipotente e diante das poderosas mãos de Deus. Eu queria deixar um versículo que se encontra no livro de Isaías, Isaías 43, que diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou Deus, o teu Deus, Santo de Israel, o teu Senhor. Dei ao Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo e a tua descendência. Nós, como igreja, nós deixamos essa palavra para o pastor que tanto nos ajudou nesse ano, né? Vemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Há muito tempo atrás, como ele dizia, ele estava aqui pastoreando conosco e prove a Deus, né, permanecer esse ano para que ele viesse aqui trabalhar conosco. E nós louvamos a Deus pela sua vida, um pastor companheiro, um pastor que está conosco a todos os momentos. Não precisa dar satisfação, mas ele dá quando não pode estar em uma reunião de orações na casa, sempre presente em todas. E nós somos gratos a Deus pela sua vida e também você é alvo das nossas orações, para que como povo de Deus nós possamos caminhar juntos, né, assim pregando a palavra e assim testemunhando o nome do nosso Deus. Convido o pastor Aparício que vem até aqui à frente. Nós vamos estar entregando uma lembrança para ele. E como não podia deixar de passar também, essa semana o Ismael e o Samuel também completaram mais um ano de vida, né? E poder dizer para os irmãos também que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? E por isso nós estamos alegres. E nós estamos aqui porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem cercado as nossas vidas e nós somos gratos. Convido o nosso irmão Ismael para que venha aqui à frente, para também estar recebendo uma lembrancinha. Nosso irmão Samuel também. Momento da igreja, vamos colocar em pé e vamos interceder pela vida dos nossos irmãos aqui da nossa igreja. Querido Deus, diante da tua presença como teu povo, nós nos reunimos. E aqui nós estamos, ó Deus, para te agradecer pela vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida. Que mais uma primavera eles puderam alcançar pelas tuas poderosas mãos, ó Deus. Nós pedimos para que o Senhor abençoe a vida do Aparício. Dá ao teu servo saúde, Senhor. Abençoa a sua vida emocional, espiritual. Abençoa a sua família para que eles possam, ó Deus, descansar no Senhor. Entregar tudo nas mãos do Senhor como tem entregado e confiar que o Senhor tem cuidado de nós. Também abençoa a vida do Ismael, do Samuel, por mais um ano de vida, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dos teus servos. Que eles possam, ó Deus, cada vez mais ser vidas consagradas ao teu reino, ao teu serviço, dando aos nossos irmãos saúde, paz, dando aos nossos irmãos, ó Deus, a tranquilidade e a paz de te servir e te buscar, ó Deus. Recebe a nossa oração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito no meio da nossa igreja, por tudo que o Senhor fará, ó Deus, nós te agradecemos. E assim nós confiamos, e assim nós entregamos, e assim nós descansamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Sinto o perfume das flores, a luz das estrelas.
queria agradecer aos irmãos. Os nossos planos não são os planos de Deus, mas Deus tem os seus planos. Com certeza, Ele quis que eu voltasse aqui para encerrar aqui onde eu comecei. Aqui eu fui pastor, os meus primeiros anos no ministério, depois ficamos 20 anos fora daqui, 20 e poucos anos fora daqui, e retornamos. E para mim é uma alegria estar com vocês. Vocês já são gente nossa, né? Recordando com os maiores que diz, a mãe dele era parente minha, Soares. Portanto, nós somos gente um do outro aqui. E eu fico feliz por estar com vocês. E com certeza, o que a Elisângela disse, para mim é uma honra estar servindo vocês. Assim, enquanto eu puder, eu estarei com vocês. E estarei prontos para, de fato, acompanhar a vida de vocês, ajudar, aconselhar, orientar, enfim, estar junto, ser companheiro. Nós estamos aqui como irmãos, não como pastor e membros, mas como irmãos em Cristo. Que Deus abençoe e obrigado pelo carinho. O pastor falou tudo, estou tendo que agradecer também. Nós já passamos a palavra ao pastor, estará prosseguindo com a palavra do Senhor. Nós só para acrescentar um pouco mais sobre o aniversário. Nos últimos anos eu tenho aproveitado o aniversário dos outros, com a festa dos outros também. Aproveitei ontem a festa do Gustavo Neto, que faz aniversário esse mês também. Ontem foi a festa dele também, então é a minha festa também, vamos junto. Mas é muito bom. O texto que nós queremos ler essa noite está em Marcos 8, do 27 ao 38. 8, do 27 ao 38. Enquanto os irmãos encontram o texto, queremos agradecer também os irmãos desta igreja que de alguma forma têm colaborado com as nossas propostas, né? Nós fizemos uma proposta de distribuir mudas de árvores hoje, fomos distribuindo muitas mudas, inclusive no Lajadinho e também na igreja do Gabriel. Foi gostoso, foi bom, né? Cuidar do meio ambiente deve ser também preocupação nossa. Eu recebi ontem do pastor lá no Recife e ele dizia para mim, Aparício, plantar árvores é a melhor ou a maior ação diagonal que uma igreja pode fazer. A melhor obra social que uma igreja pode fazer é plantar árvores. Assim diz o texto das Escrituras. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Marcos 8, 27, do 27 ao 38. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E respondendo João Batista, outro Elias, alguns dos profetas. Então lhes perguntou mas vocês, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhes Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem
sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-ás. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Podem sentar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, queremos agradecer, Senhor Deus, pela manifestação do Teu Santo Espírito que acontece nessa noite nos nossos corações e aqui nesta igreja, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor, como todo-poderoso Deus, Senhor das nossas vidas, tem nos conduzido, tem nos levado, tem orientado o Teu povo, tem acalmado os seus ânimos, dado coragem e fortalecido a fé. Portanto, nós queremos agradecer. Mas que nesta noite o Teu Santo Espírito possa falar aos corações de todos os presentes aqui, ó Pai Santo, que eles possam e que nós possamos entender a Tua palavra e que aqui nós possamos nos alimentar com ela. Assim como já almoçamos e muitos já jantaram, nós também queremos nos alimentar agora com a Tua palavra. Queremos que ela nos encha, que ela nos purifique de todo o mal, que ela nos faça sentir de fato a presença Tua no nosso coração. Dá-nos, Senhor Deus, para todos nós, a Tua graça, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. O caminho da cruz. Jesus não nos leva a não ser pelo caminho da cruz. Algumas vezes nós temos pensado no Jesus que poderá estar à disposição de cada um de nós e diante das necessidades que existem e que temos, ao clamar Ele nos atender, ao bater e a porta se abrir, ao buscar e nós acharmos e pedir e Ele conceder. Mas o Jesus que demonstra no texto que lemos é o Jesus que de fato quer algo mais. Ele quer, e a pergunta dele diz: o que o povo está dizendo que eu sou? Quem eu sou para o povo? Ao ler esse texto, eu lembrei, até com recordações boas, do saudoso Zezito, que era prefeito. E quando a gente ia conversar com ele, falava: o que o povo está falando de mim aí? O que o povo está falando de mim? O povo está falando bem, ele está falando mal. Mas Jesus disse: quem o povo diz que eu sou? Eu quero saber o que o povo acha, o que o povo entende, o que o povo pensa a meu respeito. Os discípulos do Senhor caminham com Jesus, experimentado o poder do reino de Deus. Mas agora Jesus nos leva a refletir sobre a pergunta mais importante da vida: quem vocês dizem que eu sou? E essa pergunta não está distante desse instante que vivemos no cristianismo, que vivemos no século XXI, terceiro milênio, que há muitos cristos, há muitas formas de anunciar Jesus.
E ele poderá estar perguntando hoje, lá no trono celestial, quem será que o povo acha que eu sou? Eu sou o curandeiro, o curador, eu sou o milagreiro, o que propõe prosperidade financeira, o que dá paz, o que dá segurança, quem eu sou? Eu poderia ser tudo isso aí, mas eu não quero que o povo ache que eu sou isso. Eu quero que o povo diga que eu sou e ache e pense que eu sou o seu Deus, o seu Senhor. Essa não é apenas uma questão teológica, mas existenciais. A resposta a essa pergunta define nossa fé, nossa esperança e nosso destino eterno. Se Jesus for aquele que nos proporciona milagres, curas, bênçãos de todas as formas, não nos faz chegar próximo a Jesus. O que nos faz chegar a Jesus é a crença verdadeira de que Ele nos leva ao destino da eternidade, leva ao seu reino, leva a glória, leva a uma outra vida que nos faz pensar. Jesus quer nos mostrar a nossa esperança no nosso destino eterno. Onde está a nossa esperança? O que nós esperamos de Jesus? Eu espero que amanhã seja um dia onde eu possa conquistar mais vitórias na minha vida, que eu possa vencer as lutas do dia a dia. O que amanhã o Jesus da cruz, o Jesus do Calvário, o Jesus da ressurreição possa ser aquele que está do meu lado. Mesmo que amanhã o dia não seja legal, não seja bom, mesmo que amanhã o dia não seja aquele dia que eu estava esperando, mas Jesus está comigo, porque o que Ele veio para fazer, transformar a minha vida, foi justamente me levar para a eternidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. E portanto nós estamos aqui nesta noite em busca do conhecimento da palavra. Como chegar à eternidade? Eu quero morar no céu com Jesus. Eu quero ir para o seu reino. Eu quero viver uma vida na sua glória, na sua presença. Eu quero estar nessa fase da vida. Afinal de contas, né, Ismael? Nós que já passamos do setembro, nós já estamos descambando muito mais. Portanto, os jovens não pensam assim, mas nós temos que pensar assim. Por que nós precisamos ver e sentir, de fato, esse Jesus corajoso que veio para comprar com o seu próprio sangue a nossa salvação, para que fôssemos perdoados os nossos pecados? A partir desse diálogo, Jesus mostra que a disciplina e a nós, que significa de fato ser seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus é aquele que, no ditado popular, é pau para toda obra. Não importa se faz sol ou se está chovendo, se faz frio ou se faz calor, eu estou com Jesus. Jesus é o meu companheiro presente, é o meu Senhor e Salvador. E o Senhor Jesus é aquele que de fato me faz sentir diferente. Quando estou desanimado, é Ele que me faz sentir, Ele que me reanima, Ele que me coloca em pé todos os dias, Ele que me faz sentir, de certa forma, um ser diferente. E quando eu sinto um ser diferente, eu sinto também que eu tenho capacidade para mostrar para as pessoas esse Jesus que me faz sentir diferente, esse Jesus que me dá ânimo e coragem. E portanto é esse Jesus que nós precisamos anunciar para as pessoas, o Jesus que sofreu por nós, o Jesus que morreu por nós. Não somos seguidor. O seguidor segue apenas. O seguidor é como aquele que acompanha a procissão de qualquer santo na estrada ou na rua, que está lá no final da procissão, não sabe nem para que santo ele está rezando, para que santo está lá no andor. O seguidor segue. O seguidor vai com o balanço do vento, vai com o sopro do vento. Mas aquele que vive de fato, aquele que caminha com Cristo, aquele que tem esse diálogo com Jesus de uma forma clara,
ele não é um seguidor. Ele é aquele que está disposto a fazer tudo, a deixar tudo para seguir Jesus. O jovem rico não teve coragem de deixar tudo, vender tudo e dar aos pobres para seguir Jesus. Mas é esse que Jesus quer. A partir desse diálogo, Jesus mostra aos discípulos e a nós o que significa de fato ser seu seguidor. Ele revela que o caminho de Cristo é o caminho da cruz e que o discipulado também é marcado por entregas e renúncias. Eu posso pensar que nós temos que também renunciar coisas da nossa vida, renunciar sonhos que não se realizaram e nem vão se realizar. Nós precisamos renunciar coisas que não chegamos a atingir aquilo que queríamos atingir. Algumas vezes tínhamos sonhos de tantas coisas, mas chegou um ponto da vida que há necessidade agora de renunciar aos sonhos para se entregar a Jesus, se entregar ao Cristo crucificado e ressurreto. Refletir sobre 3 fundamentos importantes sobre o caminho da cruz. Vamos refletir. Primeiro, reconhecer quem é Jesus. Versículo 27:30 diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho lhes pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E respondeu: João Batista, Elias, outros alguns dos profetas. E aí ele continua: Então lhes perguntou: Mas vocês, quem dizes que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. A resposta nossa para Jesus precisa ser essa: Tu és o Cristo da cruz, o Cristo sofredor, o Cristo abandonado, o Cristo que passou humilhação, desprezado, massacrado. É esse Jesus que tu és. Mas agora tu és o Jesus. Esse é o Jesus que tu foi, mas agora tu és o Jesus glorificado, o Jesus poderoso, o Jesus que está no trono celeste. Quem é que diz o homem que eu sou? Nós precisamos definir a nossa relação com Jesus, definir de uma forma onde esse relacionamento seja mais gostoso, esse relacionamento seja de total confiança. Algumas vezes nós temos que chegar ao fundo do poço para encontrar a saída dos problemas da vida, da nossa existência. Algumas vezes Deus nos deixa também sofrer aquilo que não queríamos sofrer, para depois Ele mostrar o caminho que nós devemos seguir. E Jesus tem essa missão, e Ele tem esse convite à entrega total. Antes de sair de casa, entregue a sua vida ao Senhor, que Ele vai fazer você caminhar por estradas certas. Alguns respondem que são profetas, Elias, João Batista e profetas. Até hoje, muitas pessoas têm sua opinião sobre Jesus. Um dizem que ele é mestre, outros que é sábio, outro que é líder religioso. Mas a pergunta de Jesus é direta: e vocês, quem dizem que eu sou? No Brasil, na imensidão das religiões existentes, temos Jesus para todos os gostos. Temos o Jesus que te dá prosperidade, o Jesus que te dá riqueza, o Jesus que tira você dos problemas, mas Ele quer dizer com mais profundidade: quem é que eu sou para vocês?
E a resposta da igreja do Senhor Jesus nessa noite deve ser a resposta de Pedro: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Messias, aquele enviado para salvar o mundo, aquele enviado para libertar os homens dos seus pecados e da morte eterna. Quando nós compreendermos essa resposta de Pedro, nós também daremos essa resposta todos os dias. A fé não pode ser apenas herdada ou vivida de forma coletiva. Cada pessoa precisa responder pessoalmente à sua fé. Cada um de nós. Precisamos exercitar a nossa fé, exercitar então a nossa espiritualidade, conforme o próprio Senhor nos determina. E também a própria Escritura nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E se somos o templo do Espírito Santo, então nós somos espirituais. E se a própria Escritura nos diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade, eu não quero mais adoradores, a não ser esses que me adoram em espírito e verdade. Por isso nós precisamos olhar para nós, como tem sido a nossa relação nesse campo da nossa vida com Jesus, o ressurreto, aquele que está com o Senhor. Quem é Jesus para você? Apenas uma figura do passado ou o Senhor da sua vida? E a hora que você encontrar então a resposta correta e dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, não há outro que eu possa seguir, não há outro que eu possa me apoiar, não há outro que eu possa pedir, não há outro que poderá me socorrer, a não ser o Jesus da cruz. O segundo passo é aceitar a missão da cruz. Versículo 31 diz: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitaria. E isto lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Aceitar a missão da cruz. Se você está carregando uma cruz e acha que essa cruz está muito pesada, não há solução para os problemas da sua vida, o seu caminho está de certa forma embaraçado ou embaraçoso, você não vê luz no final do túnel, é preciso então você entender que Jesus passou por tudo isso. Jesus passou por todos os caminhos do sofrimento. E portanto o sofrimento que nos atinge, o sofrimento que nos faz sofrer neste dia, é o mínimo do sofrimento. Porque não há cruz, ele diz que não há fardo, ele não coloca fardo pesado, nem cruz pesada nos nossos ombros. E por isso nós precisamos aceitar a missão da cruz. Se a sua vida não está legal, não está boa, alguma coisa está ruim com você, está desempregado, está precisando nos trocar, pagar a conta amanhã, esquenta a cabeça. Jesus é o Senhor nosso. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele passou por piores coisas. Um dia, quando cobraram lá o imposto, ele mandou Pedro: vai pescar um pouco ali, que tem um peixe lá que tem umas moedas lá, e paga o imposto para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele vai pensar para nós. Portanto, estar com a missão da cruz nos faz viver. Logo após Pedro confessar que Jesus é o Cristo, o Senhor, revela que significa ser Messias, sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. É um caminho nosso,
Essa vida que vivemos é uma vida que passamos por momentos alegres, mas por momentos difíceis, mas um dia ressuscitaremos. A promessa da ressurreição é para nós também. E portanto não importa o sofrimento que eu estou passando agora, não importa as dificuldades que está me apertando, o carro que está me apertando, porque a ressurreição virá, eu sou com Cristo, e Jesus me ressuscitará na ressurreição dos mortos. Isso nos faz repensar um pouco a nossa relação, das nossas lamúrias, das nossas reclamações, dos nossos lamentos, das nossas expressões de dor e de sofrimento. Por isso nós precisamos levantar amanhã, segunda-feira, e dizer: graças a Deus, eu sei que o carro está apertado, mas Jesus está comigo. E aí a coisa melhora para a nossa vida, aí a coisa funciona aceitando a missão. Pedro, que havia acertado, agora erra nessa conversa que ele tem e que Jesus o repreende. Cristo, a ideia de um Cristo sofredor, ele queria glória, poder, triunfo terreno, por isso repreende Jesus. Mas Jesus o corrige e diz: para trás de mim, Satanás, tu não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Algumas vezes vem os pensamentos na nossa cabeça de desânimo, alguns pensamentos que nos levam a pensar que estamos perdendo terreno, a pensar que estamos sofrendo demais, somos vítimas. E aí, quando esse pensamento vier na sua cabeça, no seu coração, você fala: arreda-te de mim, Satanás, estou com Jesus. Esse pensamento não vai me levar por caminhos que não é o de Cristo. Muitos querem um evangelho sem cruz, querem bênçãos, vitórias e prosperidade, mas rejeitam o chamado ao arrependimento, à renúncia e à obediência. Mas o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro Cristo, é o Cristo crucificado e ressurreto. Não existe cristianismo sem cruz. Nós temos aqui a cruz. Eu estive em algumas igrejas nesses 20 e poucos anos, que a minha maior luta com os irmãos era por a cruz na igreja. Estive em Salto Pirapora, e lá tinha uma cruz. Quando eu cheguei já tinha uma cruz, e foi eleito um presbítero, muito bonzinho ele, mas um homem simples. E depois que ele perdeu a eleição para presbítero, ele queria que arrancasse a cruz. Aí eu falei: mas por que você, quando você era presbítero, você não pediu tirar a cruz, não ia conversar sobre a cruz? Agora que você perdeu a eleição, você quer que tire a cruz? Mas a cruz de Cristo é a cruz que nos representa. Cristo crucificado e ressurreto. Não existe cristianismo sem cruz. Precisamos então entender que Jesus não colocou fardo maior do que aquilo que nós poderíamos aguentar nos nossos ombros, e portanto o peso que estamos carregando hoje é o peso que temos forças, energias para aguentar. Os problemas que estão afetando a nossa vida hoje são problemas que nós temos energias para aguentar, para resolver. E o terceiro ponto: viver o discipulado da cruz. 34 ao 38 diz: então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, ele lá. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai
com os santos anjos. Então, Jesus chama a atenção, mas toda a multidão estabelece condições para você, para nós sermos discípulos. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos negar-nos a nós mesmos. E negar-nos a nós mesmos não é desfazer de nós mesmos, mas é estar pronto para servir, pronto para fazer, pronto para atender o chamado, pronto para levantar o que estão caído, prontos para dizer: aquele está precisando e eu vou fazer, ajudar. Viver o discipulado negando-se a si mesmo. Abrir mão do ego, dos próprios interesses e da autossuficiência. Segundo, tomar a cruz. Estar disposto a sofrer por Cristo se necessário for. Se der um tapa na sua face, dê a outra face. Se leva uma túnica, leva a capa. E portanto nós precisamos entender que o nosso sofrimento não é o sofrimento por qualquer coisa, mas é o sofrimento por Jesus. Tomar a cruz significa estar disposto a sofrer por Jesus. E quantas vezes não sofremos por Jesus? E quantas vezes não passamos dificuldades nessa relação com o povo, com o mundo, por Jesus? Porque todos podem dizer que acreditam em Deus, mas poucos aceitam Jesus. Seguir Jesus, caminhar no mesmo caminho de obediência e entrega que ele trilhou. Jesus obedeceu às ordens do Pai, trilhou o caminho que Deus propôs para que ele fizesse, para que ele caminhasse. Assim somos nós também. Assim é a nossa vida, estar disposto a caminhar os mesmos caminhos que ele passou. Algumas vezes, na nossa caminhada, nós ficamos pensando por que pessoas, muitas vezes, nos exploram, nos querem tirar benefícios de todas as formas. Mas o que Jesus está dizendo? Caminhar no mesmo caminho de obediência e entrega que ele trilhou. Portanto, quando você achar que está sendo explorado por alguém, Jesus também foi explorado pelas pessoas. E portanto, trilhar o caminho de Jesus é sofrer com as pessoas, sofrer com aqueles que sofrem. Ele explica o paradoxo da vida. Quem quiser salvar a própria vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de Cristo e do Evangelho vai salvar a vida. Por isso, algumas vezes também precisamos nos esclarecer para nós mesmos, para nossa existência, como é esse perder a vida ou salvar a vida. Para salvar a vida e ter a vida eterna, precisamos ter Cristo. E para ter Cristo, precisamos seguir Jesus, seguir o que ele fez, o que ele determinou fazer e o que ele pediu para que fosse feito. O discipulado não é um convite ao conforto, mas ao compromisso. Seguir Jesus exige coragem de nadar contra a corrente do mundo, coragem de testemunhar, mesmo quando é difícil, coragem de viver pela fé, mesmo quando custa caro. Quando eu li esse comentário, coragem de nadar, lembrei do fato com o reverendo Bressani, o nosso saudoso Bressani, que ele contava para mim na sua história que ele era pastor lá no Mato Grosso e portanto ele tinha que ir para Dourados, e ele foi atender uma congregação rural e tinha o rio. Entre a cidade e o ponto de ônibus tinha o rio. O Bressani caiu para cada d'água, pior do que está acontecendo agora. Choveu, o rio encheu, transbordou, passou por cima da ponte, as águas daquele rio. E o Bressani na casa do irmão, lá na congregação do sítio, o irmão falou: não, pastor, vamos dar um jeito de avisar lá a cidade, o senhor não pode ir, como que o senhor vai passar o rio, como que o senhor vai conseguir chegar?
Ressane falou para o irmão: eu vou. Ele sai, pega a sacola, a mala de roupa e vai até a ponte, o pé da ponte, e lá está o rio cheio. Ele se despiu, tirou as roupas, a calça, de certo, ele se despiu, pôs a roupa na mala e pôs na cabeça. E falou: vou passar esse rio agora. A correnteza por cima da ponte. Vocês já viram? Correnteza em cima da ponte. Correnteza passando rápido. Mas o professor estava fixo, pensamento de cumprir a missão dele na cidade em Dourados. Ele tinha que passar a ponte para pegar o ônibus. E ele vai. E depois que passou a ponte, com água para o pescoço, não sei qual é a altura do corpo, que a água estava pegando ele, ele põe a roupa e vai contente. Não nada segura. Nada pode nos segurar. Servimos a Jesus, o Senhor, servimos aquele que tem todo o poder e, portanto, não há por que nos empacar, por que nos emperrar por coisas pequenas na vida. Algumas vezes nós nos emperramos nos nossos relacionamentos na igreja, nos emperramos porque não gostamos de algumas coisas que fazem na igreja e nós queremos ir para outra igreja. Nós precisamos aprender a viver com Cristo na comunidade que fazemos parte, que somos. E aí, ele conclui com um alerta: não se envergonhar de Cristo nesta geração, porque no dia da sua vinda em glória, ele também não se envergonhará daqueles que foram fiéis. Não tenha vergonha de dizer que é crente em Cristo. Não tenha vergonha de dizer que você ama Jesus. Não tenha vergonha de dizer que Jesus é o Senhor da minha vida. Não importa se vão dar risada, se vão rir. Não importa, o importante é que não tenha vergonha. Eu não tenho vergonha de ser crente. Eu, quando cheguei aqui em 1983, na Polícia Militar, fui trabalhar no fórum. E lá no fórum, o meu atendimento era com o juiz. O meu serviço era da segurança para o juiz, portanto, mas eu conversava com todos os funcionários que ali viviam, que ali trabalhavam. E um dia a Dona Tereza é a avó daquele que é vereador Moraes lá, como é o nome dele? Rodrigo, é a avó do Rodrigo, é sogra do meu barbeiro lá, do Lucas. E aí a Dona Tereza, que fazia o café na cozinha do fórum, falou: Aparício, você é crente? Claro que eu sou crente. Como eu estava novo, tinha vindo de Campinas naquele período, eu me relacionava com o pessoal assim, mas eu ainda não tinha muito acesso, não tinha muita liberdade com as pessoas, mas ela percebeu. Ela disse: você é crente. Eu falei: glória a Deus, sou de Jesus. Ela falou: já sabia, o seu comportamento aqui no meio do povo aqui é diferente dos outros. Porque nós precisamos viver uma vida feliz, contente, alegre, porque somos de Cristo e não podemos ter vergonha de declarar onde estivermos lá no nosso serviço, lá na rua, no encontro da família, no encontro dos amigos, ter vontade de declarar. E para concluir, ele diz: compromisso de Jesus exige coragem de nadar contra a corrente do mundo, coragem de testemunhar mesmo quando é difícil, coragem de viver pela fé mesmo quando custa caro. Algumas vezes pode custar caro declarar que é de Jesus. Mas para encerrar, ele diz, o texto mostra para nós que primeiro precisamos confessar quem é Jesus para nós. Confesse para você mesmo, no seu coração, quem é Jesus para você.
Aceitar a cruz que Ele carregou por nós. Aceitar, carregar também a cruz do sofrimento. O terceiro, assumir a cruz que Ele nos chama a carregar como discípulos. E aí nós podemos dizer, para encerrar, você já reconheceu Jesus como Cristo, Salvador da sua alma? Tem aceitado a mensagem da cruz? Ou ainda espera um evangelho sem sacrifício? Ou espera um evangelho sem dor? Um evangelho só de coisas boas? Um evangelho só com a conta alta lá no Banco do Brasil? Um evangelho só de prosperidade? Um evangelho só de bênçãos? Portanto, você está disposto a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus todos os dias? Se você estiver disposto a fazer essa confissão no seu coração agora, nesse instante, você pode saber que Ele vai te abençoar muito mais. Ele vai te encher de muitas bênçãos, ainda mais. Se você estiver dispostos a negar a si mesmo e tomar a cruz. Hoje é dia de reafirmarmos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, meu Senhor e Salvador. Que vocês e que todos nós possamos levar uma vida com Cristo, uma vida de fidelidade com o Senhor Jesus, uma vida de amor, uma vida de esperança, uma vida de fé, uma vida de crer. Jesus nos fará vencer todas as batalhas e nos levará, sem dúvida nenhuma, para o seu reino eterno. Que Deus nos abençoe. Amém. Que nós possamos iniciar essa semana uma nova esperança. Essa nova esperança deve nos levar a repensar aquilo que temos feito. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, já ouvimos a Tua palavra, já nos alimentamos com ela, mas agora, Senhor, traduza para nós o que fazer. Que o Teu Santo Espírito possa mostrar passo a passo como fazer. Queremos sair daqui nos entregando totalmente às Tuas causas, totalmente à causa da Tua igreja e à causa do próximo. Queremos sair daqui dispostos, Senhor Deus, a esquecer coisas que atrapalham o nosso sentimento até hoje. Queremos sair daqui deixando aqui, Senhor Deus, a cruz do sofrimento para levar conosco a cruz da vitória. A vitória que nos fará vencedor em todas as batalhas. Perdoe, Senhor, nossos pecados. Pecados que nós cometemos, porque muitas vezes deixamos também, Senhor, de carregar a Tua cruz. E que quando aprendermos a carregar a Tua cruz, sentiremos também as dores, o peso, o sacrifício que fizestes por nós. E nós queremos pedir, Senhor, esteja com este povo nesta semana, Pai, fortalecendo e abençoando os trabalhos dessa igreja, os trabalhos de terça-feira, os trabalhos dos demais dias da semana, as mulheres, as irmãs que vão agora, Senhor Deus, no final de semana, vão para o círculo de mães de oração, vão viajar. O Pai do nosso irmão Jonathan, que está doente, Senhor Deus, cura aquela vida. Os demais enfermos também colocamos nas Suas mãos. O Senhor poderá libertá-los, todos eles, e dar-nos uma noite de paz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E oramos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Receba a bênção, e a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, agora e sempre. Amém.